iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre supernovas e o universo. Quem está conosco é o frater Celso Peçanha Machado, que é professor universitário de matemática, mestre e doutor em educação, ciências e matemática e astrônomo amador. Confira! Professor Celso, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite. O prazer é todo meu estar com vocês. Eu sou fã do programa, Frater Rosa Cruz. Então, acho que ele soma muito, ele acrescenta bastante coisas com os assuntos bastante diversificados, né, que nos ajudam na nossa caminhada. E eu jamais tinha pensado em um dia ser entrevistado por esse programa. Então, fiquei muito nervoso, estou até suado aqui, mas para mim é realmente um momento de glória, de uma grande honra. É um prazer te conhecer, mesmo que seja à distância, Vivi. E é um prazer estar no programa junto com vocês. Ô, frater, a honra e o prazer é nosso. Muito obrigada. Bom, nós vamos conversar hoje, então, um pouco sobre astronomia. Mas, professor, você leciona matemática. Como que surgiu o seu interesse pela astronomia? Bom, é assim, desde muito cedo, eu sempre gostei de várias coisas. Assim, eu sempre gostei muito de matemática e gostava de astronomia, de física. E a vida me levou a estudar matemática. Eu poderia ter estudado astronomia, poderia ter sido uma outra opção, né? E quando eu fui estudar matemática, já na licenciatura, que a gente já começa dando algumas aulas, a gente percebe o seguinte: numa sala de aula que a gente dá na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, de 30 alunos, 40, como eu já trabalhei, ou mais que você tem em sala de aula, às vezes não enche uma das mãos, não tem 5 alunos que se interessem pela matemática. As pessoas têm outro, nem todos têm. Eu sempre gostei de matemática porque eu estudei com o meu professor, na época era o ginásio, né? Hoje seriam as séries finais do ensino fundamental. O cara era o autor do livro que eu estudava. Então, ele era um gênio, né? Então, aquilo, eu acho que foi por isso que era apaixonante aquela aula do professor Jairo, né? O professor Jairo Bezerra era o nome dele. Então, aquilo era apaixonante e isso eu herdei daquelas aulas. Mas nem todo mundo, talvez eu não seja um grande professor, nem o professor Jairo, mas então, o que a gente, desde cedo eu procurei? Eu procurei maneiras de poder apresentar alguma aplicação, alguma ideia da matemática, pela qual a turma se interessasse, que houvesse diálogo e que as pessoas pudessem ver que existe uma outra matemática distante daquelas fórmulas que as pessoas muitas vezes são obrigadas a decorar, diante daquele formalismo que às vezes é até exagerado por parte dos professores na educação básica, e acaba por espantar as pessoas desse amor, desse gosto pela matemática. Então, a primeira coisa que eu estudei, ainda na licenciatura, quando eu estava era estudante, a primeira coisa que eu pesquisei, eu descobri que as abelhas se comunicam através de matemática. Então, aquilo me deixou fascinado quando eu descobri que as abelhas mostravam umas às outras, onde é que estava o pólen, como é que elas tinham que se deslocar, elas dançam e transmitem a distância, né, naquela dança e a posição através de um ângulo, elas usam matemática para passar essas informações. Aquilo me enlouqueceu. Eu digo, então, tem várias coisas que podem interessar o pessoal em sala de aula e pode chamar a atenção e montar essa possibilidade dos alunos estarem, entre aspas, do meu lado e do lado da matemática. Mas a primeira coisa que eu trabalhei foi com xadrez. Eu sempre gostei muito de jogar xadrez, era o meu hobby. Hoje é mais astronomia, mas o meu hobby era o xadrez. Então, aquilo eu motivava os alunos jogando xadrez em sala de aula. Então, sempre procurando essas alternativas, né, para tornar possível aumentar essa relação, essa comunicação e esse interesse, e acabei caindo na astronomia num belo dia. Que joia! E após esse tempo, como foi essa ideia, né, de você também misturar a matemática com a astronomia? É mais ou menos simples, tá? A astronomia, ela está vinculada à matemática desde os primórdios tempos da humanidade. A humanidade se guiou pelos astros
as caravanas, vou dar vários exemplos, as caravanas nos desertos, dos árabes, dos nômades. Até hoje, quando eles se deslocam através do firmamento. E isso obriga-os a conhecer essa posição das estrelas, mensurar, medir, ter uma noção de onde elas estão, que é uma noção baseada em matemática, para poder fazer o seu deslocamento. Uma segunda, a utilização da astronomia e matemática, a formulação dos diversos calendários. Estou até com um calendário aqui do meu lado, que minha filha trouxe do México para mim, né? A formulação desses calendários aqui, eles foram executados através de observações durante dezenas e centenas de anos e através de muita matemática. Então, eu sempre achei que isso aí era algo... Como a gente lida com o calendário no dia a dia, eu achei que isso ia ser algo que seria interessante, fascinante para os grupos, para as turmas trabalharem, né? Achei que seria uma boa opção. Então, eu comecei... quando eu falei das abelhas ainda há pouco, as abelhas se utilizam dos ângulos e de trigonometria. Meu passo seguinte foi, é possível, de uma maneira simples, numa aula eu consigo fazer isso com uma turma de ensino médio, a gente pode medir por paralaxe a distância de determinados objetos celestiais. A gente pode, sabendo a distância entre a Terra e o Sol, que a gente conhece a distância, a gente pode determinar pelo ângulo, usando trigonometria, a distância aproximada, bem próximo, de vários astros. Andrômeda, por exemplo, é fácil de fazer esse tipo de cálculo. Então, quando eu dava aula de trigonometria no segundo ano do ensino médio, eu comecei a falar disso, porque a trigonometria realmente ela é complexa, né? É cheio de seno, cosseno, tangente, e o aluno fica meio perdido, e assim, bom, aí eu pensei nisso. E um belo dia eu liguei para o INPE, para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e falei, estou com um problema assim, e estou com dificuldade. Eles não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te emprestar o telescópio, desculpa, bati na mesa aqui, vamos te emprestar, eu estou animado, nós vamos te emprestar o telescópio, nós vamos marcar uma noite, você vai com seus alunos para o colégio, nós vamos apontar para os astros, e vocês vão calculando, nós produzimos um material junto, e fizemos isso. Então, a gente foi para a escola um dia de noite, compramos umas pizzas e ficamos medindo a distância dos astros. Bom, foi fantástico. Aquilo o pessoal adorou. Funciona. Aí eu comecei a descobrir que existem roteiros prontos que eu adaptei. Em inglês, a NASA tem muito material educacional, tá? E os laboratórios espaciais europeus, tá? Eles também têm... Eles têm muito material educativo que a gente pega e adapta aqui para apresentar em sala de aula. Então, eu comecei a utilizar esses materiais e inventar alguns também, que é para poder colorir a aula e a galera ficar mais interessada. Depois eu passei a ser professor universitário mais para frente, aí sim, né? Aí que eu dava aula, coordenei, inclusive, um curso para licenciatura, então eu incentivava. A gente tinha grupo de pesquisa que fazia esses cálculos, produzia materiais usando astronomia para utilizar em sala de aula, o curso era de matemática e física, então aí era bem mais tranquilo. E eu verifiquei que isso aí funciona. Foi assim. Que ótimo! E para a Tri, então, falando agora, né? Como já entendemos dessa relação entre a matemática e a astronomia na sua vida, mas como que é essa sua experiência como amador, né? Como astrônomo amador, na verdade? E você fez uma descoberta bastante interessante no dia 11 de dezembro de 2020. Se você puder contar um pouquinho para nós. Exato. O que acontece? Hoje em dia, diferentemente nos séculos passados, era complicado o céu ser observado pelas pessoas. A gente eu tenho equipamento caseiro, né, semelhante ao que o Galileu usava, por exemplo, ele fez várias descobertas. Mas hoje a gente tem telescópios com grande potência. Tem vários tipos de telescópios. Tem o Pan-STARRS, esse que eu mais uso, que foi usado para essa descoberta lá no Havaí. Tem o Hubble, que é o mais conhecido, mas esse não tem tanta imagem pública assim para a gente examinar. Tá? Tem vários equipamentos ao redor do globo que reúnem bilhões de dados. Eles tiram fotografia de um grande espectro do céu. E o que acontece?
os computadores, não existe hoje, ainda hoje, não existe um programa que seja melhor do que o olho humano para examinar os fatos. O computador não consegue discernir com a tecnologia. Pode ser que algum dia consiga, mas com a tecnologia de hoje, ele não consegue verificar se aquilo foi algumas coisas, o telescópio balançou, foi uma manchinha, se é um cometa passando, se é uma estrela, se é uma supernova, se é uma anã branca. Nenhum computador faz. O melhor elemento é o olho humano. E como existem muitos desses dados, não há cientistas, astrônomos profissionais no mundo com número suficiente para examinar esse material. Então, o que acontece? A NASA, principalmente a NASA, ela disponibiliza, ela financia isso, inclusive, financia para que essa seja distribuído para as pessoas, para os amadores, observar e tentar descobrir alguma coisa. Então, e alguns anos atrás, tem muitos anos que eu participo desses grupos, tá? Os primeiros que eu participei eram de busca de exoplanetas, planetas que estão fora do sistema solar. Mas eu nunca fui muito bom em exoplanetas, eu nunca descobri nenhum. Então, aquilo foi me frustrando, eu fui olhando, não descobria nada. E acabou que eu passei, num determinado momento da vida, trabalhar 60 horas por semana, de manhã, tarde e noite, não tinha tempo. Aí, ano retrasado, eu dei uma parada para dar uma estudada no ano de 2020, até coincidiu com a pandemia. E fiz um curso de astrofísica à distância. Fiz 2 cursos de astrofísica da Universidade Federal de Santa Catarina. E o professor que estava dando o curso falou: pessoal, você pode atuar como astrônomo. Eu digo, mas eu faço parte de uma organização dessas. E nunca mais participei. E voltei a participar. Então, me dediquei basicamente a 3 projetos. Tá? Um era esse, que é o Supernova Hunters, o Caçadores de Supernovas. Então, o que a gente faz? O Pan-STARRS, esse que está lá no Havaí, ele é financiado pelo Congresso americano, determinou por lei que ele procurasse objetos que podem colidir com a Terra nos próximos anos. O objetivo dele é esse. Ele busca cometas, identificar cometas no céu que possam colidir com a Terra. Esse é o objetivo. Só que como ele tira muita imagem, ele acaba que tem dezenas de milhares. Eu mesmo já olhei mais que 20 mil imagens. Né? Ele tem dezenas de milhares de imagens que ficam do fundo do céu, que tem alguns brilhos estranhos. Então, o que a pessoa tem que fazer? Tem que examinar, olhar o céu há um tempo atrás e olhar agora. Olha, tem algo estranho aqui, então vai examinar. Aí, tem um cursinho que faz assim online, a gente olha, e eu levei jeito. Eu percebi depois que eu levei jeito para isso. E no dia 11 de dezembro, que é esse que nós estamos falando, eu tive a primeira. Esse não é o meu principal projeto, depois vou falar dos outros, mas esse é o que mais deu frutos. Foi ao vivo. É um programa da TV, da internet britânica, uma organização que angaria fundos para a caridade. O que eles fazem todos os anos, na época de Natal? Eles fazem shows. Grandes artistas vão e fazem shows, e o pessoal paga o ingresso, aquele dinheiro vai para a caridade, na África, para as pessoas mais pobres de vários rincões. E esse ano não teve, por causa da pandemia, em 2020. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram várias atrações online, que as pessoas contribuíam, assistiam e contribuíam, pagavam uma espécie de ingresso. E isso aconteceu durante um final de semana exatamente desse programa. Então, aquilo foi muito, muito estimulante, porque aquilo aconteceu e o pessoal estava olhando, porque tem que haver uma conferência, né, que a gente aponta, e os técnicos da NASA, do laboratório do Pan-STARRS, eles examinam para conferir. Eles conferiram e foi na hora, uma supernova. Então, aquilo me deixou realmente extasiado. Foi fantástico por isso. E foi a primeira vez, se bem que eu tenho mais de 500 objetos em análise na NASA, que eu observei. Né? E esse foi o primeiro, daí, como era tudo ao vivo, foi rápido para também ter um retorno. Né? Então, eu fiquei sabendo e eu fiquei extasiado. Nossa, eu achei uma supernova. Fiquei muito feliz. E, Frater Celso, você pode contar para nós, então, o que é uma supernova? Né? De repente, para quem não está muito familiarizado com o termo. É algo, não é algo que é super novo. Tá? Vamos explicar. Uma estrela, como o nosso Sol, tá? Uma estrela ela tem um ciclo. Bom, ela tem um ciclo. Ela nasce, evolui e morre, como um ser vivo. Tá? O que acontece com a estrela? A partir de que ela tem uma determinada massa,
ela pode acontecer duas coisas com ela. Se a massa dela for muito grande, ela desaba, ela colapsa sobre ela mesma e ela vira um buraco negro, que nada mais é que um órgão, um objeto super denso, que a gravidade é tão alta que a luz não consegue se propagar. Isso é um fenômeno comum no universo. No centro da Via Láctea, nós temos um buraco negro supermassivo com a massa de mais de 1 milhão de estrelas igual ao Sol, algo gigantesco mesmo. Mas não é o caso do Sol, por exemplo. Vou falar do Sol que as pessoas veem. O Sol, pela massa que ele tem, ele vai acontecer no decorrer dos anos, daqui a uns 4 bilhões de anos, ele vai se expandir. Inclusive, o local hoje em que a Terra está, ele vai fazer parte do Sol, ele vai ficar vermelho, ele vai ser uma gigante vermelha. Depois ele vai se contrair, ele vai começar a pulsar, porque começa a ter um desequilíbrio entre aquela fusão, aquele reator nuclear que tem dentro dele e a força da gravidade. Eles vão brigando, vão falar assim para o povo entender. Eles começam a brigar e, de repente, o Sol vai explodir, a estrela explode. E esse fenômeno é a supernova. A estrela explodiu, ela explode e ejecta no espaço N materiais, tá? E essa é a importância, que a gente vai falar em seguida. Ele joga no espaço uma série de materiais e esse fenômeno dá origem a um novo astro no local ali onde estava a supernova, vira o que se chama de anã branca, uma estrela pequenininha, branca, que fica ali girando rapidamente. Nasce um novo ser no céu, um novo ser celeste. Isso é uma supernova. Perfeito, muito obrigada. E, Frater, depois dessa sua descoberta, né, teve mais alguma certificação sobre as suas, né, outras descobertas? E de que forma o professor contribuiu, né, com essas observações que ajudaram a definir 5 supernovas, né, e os tipos também que estão relacionadas a elas? Tá, olha só, eu vou te explicar, Vivi. É uma explicação um pouco mais longa essa, tá? Perfeito. Vamos voltar ao conceito de supernova. Vamos pensar no universo primordial, tá? No universo inicial só tinha hidrogênio e hélio, e em seguida hélio. Não existia outro elemento no universo. E talvez as pessoas que estão nos assistindo já tenham ouvido falar numa frase, que é uma frase bastante comum, que todo mundo foi estrela um dia. Isso é algo que tem num livro, aí não me lembro qual agora, e muita gente fala isso, você já foi estrela, isso. E uma outra coisa que também me motiva é uma busca filosófica, porque, conceitualmente, né, tem uma frase que é uma das frases que norteiam a minha vida, que é: o que está em cima é igual àquilo que está embaixo. E quando a gente observa o universo, observa uma supernova, nós estamos nada mais, nada menos que olhando a própria transmutação. Nós estamos olhando a evolução do universo, nós estamos olhando para isso. Nesse mesmo programa, foi identificada uma outra supernova que já foi calculada a distância que ela estava. Depois eu vou explicar como isso é feito, assim, em linhas gerais para as pessoas. Ela estava a 1 bilhão de anos-luz da gente. Sabe o que significa isso? A luz demorou 1 bilhão de anos para chegar no telescópio e a gente enxergar daqui da Terra. Ela está nos confins do universo. Então, o que acontece? Voltando, aquele universo primordial, feito de hidrogênio, de onde vieram os outros elementos químicos? Eles vêm exatamente dos núcleos das estrelas. Os núcleos das estrelas vão transformando e vão criando ferro, ouro, todos os outros elementos, o oxigênio, eles ficam no núcleo das estrelas. Quanto mais tempo a estrela vive, mais elementos ela cria dentro do núcleo. E quando ela explode, tem esse fenômeno da supernova, ela espalha esses elementos pelo universo. E é a alquimia pura, a própria transmutação, é a formação do universo e a nossa formação. E se tem astronomia, várias coisas. A gente imagina que o universo é homogêneo, ou seja, qualquer ponto do universo que a gente pegar, ele é parecido, tá? Ele tem a mesma formação. Então, agora vamos à importância desse estudo. Quando você observa uma supernova, até 1 bilhão de anos-luz de distância, você está olhando a própria criação do universo. Você está olhando como é que o universo foi formado, para justamente nos dar a ideia, a certeza que se busca dessa homogeneidade, de que ele é semelhante em todos os pontos que ele está.
Bom, depois disso eu já descobri mais 31 supernovas. Nossa. Depois daquela. Aí eu fiquei craque, aí eu me entusiasmei, estou de férias, e aí sim. Então eu fiquei craque, eu percebi exatamente. Quando eu vi uma, é desse jeito aqui, então ficou mais fácil de eu descobrir. Mas eu já olhei como eu falei, mais de 20 mil imagens. Né? Então aprendi alguma coisa nesse hobby, não ganhei nada para isso. Isso é para mim me divertir. Eu me divirto. Tem gente que gosta de jogar videogame, eu gosto também, não jogo há tempo, porque agora eu só me dedico a isso. E tem um outro tipo de supernova que acontece? A gente observou com o Pan-STARRS, mas existem outros, tem o Atlas, tem o Gaia, tem outros telescópios na Terra. Então, outros grupos vão olhando. E assim como eles olham, nós também, que fizemos parte desse grupo, continuamos olhando o céu. Então, a gente, quando vê de novo uma supernova que já foi detectada, quando tem um local onde faz o registro, na União Astronômica Internacional, quando você vê de novo, aí você relata, e o pessoal vai juntando e vai classificando a supernova. E depois disso, não fui eu que descobri, mas eu já ajudei a identificar 6 supernovas do tipo Ia. O que é isso? Ela funciona como um farol no céu. Ela é um farol. Ela é assim, ó. Eu falei do ciclo de uma estrela tipo Sol, né? Ela explode e vira uma anã branca. E é muito comum no universo a gente ter sistemas binários, tá? O que é um sistema binário? São 2 estrelas. É mais comum que uma estrela sozinha. Tem mais estrela binária do que uma estrela sozinha. O Sol é uma exceção, que está ali sozinho, coitado. Normalmente as estrelas giram em conjunto, 2, 3. Né? Bom, então o que acontece? Quando explode uma e fica aquela anã branca, a outra que está por ali, a anã branca começa a puxar pela gravidade o material da outra. Ela gira esse material. E aqui vai ter uma massa que é conhecida, tem um limite, que ela vai explodir de novo. Ela já explodiu, já foi supernova, e essa massa se conhece. E relacionado à massa está o brilho da estrela. Então, se sabe exatamente, se ela estivesse pertinho de nós, qual é o brilho que ela ia ter. É magnitude, que chama em termos técnicos. Estou falando de brilho que é mais fácil das pessoas entenderem. Então, a gente conhece o brilho dela se ela tiver. Então, quanto mais distante ela está, tem uma diferença no padrão da luz, no espectro eletromagnético, que se chama. Então, essa diferença é que determina exatamente a distância que ela está. Por isso que sabe que aquela estava a 1 bilhão de anos-luz. Então, ela ajuda por isso, porque ela ajuda a medir o universo, a determinar qual é a taxa de expansão que o universo está em determinado instante, né? E ajuda também, naquela primeira, a examinar como é a formatação do universo. É um negócio bem, bem interessante mesmo. Mas como eu te falei antes, eu vou aproveitar, eu participo de mais 2 grupos de busca, tá? Que é o grupo que busca os objetos transneptunianos. O que é isso? Também é um outro satélite, tá? Que ele procura no céu também elementos que podem se chocar com a Terra. Mas ele fotografa muito bem aqui perto passando Netuno e o final do sistema solar. Então, o que acontece? Tem muitos elementos, mundos de gelo, de pedra, planetas anões, que vão sendo procurados ali. Eu me dedico a esse grupo também. E o principal, que é a busca do planeta 9. Não sei se tem tempo ainda para eu explicar o que é o planeta 9, não? Pode sim. Posso explicar? Bom, é o seguinte. Aqui está o Sol, tá? Minha mão é o Sol. Os planetas que a gente conhece, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Cinturão, Júpiter, Saturno, eles estão aqui no mesmo plano, tá? Eles giram mais ou menos aqui nesse plano. Imagina uma linha reta aqui em volta do Sol. Depois que passa Netuno, os planetas giram assim, ó, numa órbita desse jeito, ó. Não giram no mesmo plano, eles giram aqui, tá? Eles fazem isso aqui, tá? Sedna e outros objetos, muitos objetos, giram desse jeito. Bom, aí a pergunta é, por que eles não estão nessa órbita aqui e estão fazendo isso? Porque provavelmente aqui em cima tem algo que está puxando eles. Tem um grande objeto com a grande massa, com a grande força gravitacional que puxa. E existe até um cálculo que seria um objeto com 10 vezes a massa de Júpiter. Existe uma previsão. Então, tem todo um grupo de busca que se dedica a catar, a ver onde é que está, se é que ele existe, né? Ele matematicamente existe. Bom, então, se matematicamente existe, a gente é animado. Né? Então, ele
para buscar onde ele está. E nisso se acha muita anã marrom. É nisso aí que eu tenho os 500 objetos em análise. Demora um pouco mais, sabe, porque é mais complexo. E até para observar é mais complicado. Tem que preencher um formulário da NASA, dá um pouco mais de trabalho. Mas é muito interessante de participar desse grupo aí também. Nossa, excelente! E, Frater, para a gente quase chegando ao final da nossa conversa, o que você pode nos contar sobre ciência cidadã? Bom, é isso que exatamente esse projeto do qual eu participo. Eu falei no começo lá que existem hoje bilhões de dados, tá? Bilhões de dados, que são colocados à disposição do cidadão comum. Eu realmente eu tenho um estudo de matemática, eu gosto disso, eu faço curso, mas qualquer cidadão pode procurar lá, fotografar. Então, existem esses 3 projetos que eu falei, e existem muitos outros. Existe um projeto, por exemplo, de procurar abelha na Irlanda. Vai procurar abelha na Irlanda? É porque lá as abelhas foram quase dizimadas. É sério. Então, eles têm um monte de fotografia que fotografaram para a pessoa identificar se tem abelha ali ou não, para eles irem atrás para pegar, para poder reproduzir. É uma coisa incrível, né? E existe um projeto agora que eu sou fascinado, mas não tenho tempo, mas eu gostaria muito, que é para identificar o som dos golfinhos e das baleias. Olha que bacana. Querem buscar um vocabulário, tá? Se imagina que os golfinhos e as baleias têm uma linguagem sofisticada, então eles registraram os sons e não tem cientista no mundo suficiente, biólogo e especialista em golfinhos e baleias, para examinar. Então, está na internet à disposição. Então, o sujeito participa disso, tem várias... esses de espaço normalmente é a NASA que está por trás deles, ou a Agência Espacial Europeia, né, que pagam, desenvolvem um programa de computador, distribuem a imagem, e o cientista cidadão, que é aquele que nem eu, que tem um tempinho, dedica esse seu tempo a ficar examinando lá para poder contribuir com a ciência. E eu acho que isso é muito prazeroso, porque você se sente participante de um determinado processo que tu sabe que está contribuindo para o bem da humanidade toda. No meu caso, além disso, eu tenho o prazer de poder participar, como eu te falei, porque existem perguntas filosóficas básicas que as pessoas têm, que eu tenho, que a maneira de eu respondê-las é observar essa grandeza do cosmos, o cosmos em atuação, as leis matemáticas que descrevem como deve ser o comportamento do universo. Então, isso, para mim, é muito gratificante. E essa oportunidade, eu também não sei quanto tempo vai ter, porque daqui a pouco alguém pode bolar um programa de computador que resolva isso automaticamente e não vai precisar mais dos seres humanos. Espero que demore. Eu quero me divertir um bocado de tempo ainda com isso. Com toda certeza. Frater Celso, eu agradeço muito a tua contribuição conosco hoje. Eu acho que foi possível aprender bastante. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu deixo aqui um grande abraço para você que está nos assistindo. E vai atrás dos seus sonhos. Você quer observar um espaço, quer plantar uma horta, quer fazer uma obra para ajudar o seu vizinho, vai atrás, vai à luta, sempre é possível, há tempo para a gente realizar as coisas fora das nossas atividades profissionais, e isso você vai estar contribuindo um pouquinho, cada um contribui um pouquinho, e a gente certamente vai ter uma humanidade com mais conhecimento, mais fraterna e mais disponível uns para os outros. Grande abraço, muito obrigado. Isso é de extrema importância. Muito obrigada, Frater. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!